Queria falar hoje com você como que eu estou usando o IA na minha agência. Meu nome é Thiago Tilt, eu tenho uma agência de marketing IA e publicidade há 2 anos. O IA chegou recentemente, mas era de marketing e publicidade. E eu quero compartilhar com vocês aqui como que eu uso a IA no meu dia a dia, para você, de repente, aplicar isso no seu próprio negócio. Eu comecei a usar IA de um jeito diferente. Em vez de a gente ficar só no ChatGPT ou qualquer outro dessas IAs, uma conversa, batendo um papo, né, pedindo alguma coisa, eu incluí a IA dentro da minha operação. Então ela não faz só isso, ela faz muito mais do que isso. Dentro de uma agência, a gente tem muitas pequenas tarefas. Tem o briefing, tem as ideias, tem o calendário, é legenda, é revisão, organização, pesquisa, automação. Tem muita coisinha que precisa desenrolar para que a agência flua, ela funcione, né? Para que a gente consiga atender todos os clientes, para que a gente consiga, principalmente, estar pessoalmente lá no cliente. Eu tenho um hábito muito diferente do que os donos de agência fazem. Eu estou sempre nos clientes. Se for trabalho mais básico de gravação, sou eu que gravo, porque nesse momento de gravação é onde eu posso estar no cliente lá, gravar, conhecer ele mais, bater um papo, me aproximar mais dele. Então, essa é a oportunidade que eu tenho de negócio que eu não vejo outras empresas terem, que de repente você pode adaptar para o seu negócio também. Mas o que deixa eu fazer isso? É ter essa IA operacional, que faz parte do meu time. Essa IA, que é o nome da minha agência, que é essa UVA, ela me ajuda em todas as tarefas, todas que eu mencionei agora há pouco. E para isso acontecer, não é a falta de ferramenta. A gente tem muitas ferramentas disponíveis no mercado. Você viu o Cloud Code, o quanto que ele pode fazer por você e para o seu negócio, é impressionante, é impressionante. E cada dia sai uma novidade. Então ferramenta não é o problema. O problema é a falta de processo, a falta de organização. E você provavelmente não está usando a IA dessa forma. Porque uma IA sem processo vira bagunça. E a bagunça não vai te permitir crescer no seu negócio. Antes, a gente usava a IA para poder criar um texto, no máximo HTML. Antes a gente usava IA para fazer legenda de postagem. Só que hoje a gente está muito mais além do que isso. A gente usa a IA para operacionalizar a nossa agência. Hoje a IA entra como operação dentro da agência. Ela faz parte do nosso ecossistema. A gente funciona não usando ela como uma ferramenta, mas como se fosse um colaborador, literalmente. Uma das ferramentas que eu uso aqui, deixa eu até ver o nome aqui que eu não sei de cabeça, chama Whisperflow. Com essa ferramenta eu consigo conversar com a minha IA, falar com ela, usar esse microfone da Holyland aqui, para que quando eu falo, a minha fala seja transformada em texto e dessa forma não consuma muito token, porque eu uso a minha IA dentro do Telegram. Se eu ficar mandando áudio para ele, eu vou consumir muito token, vai ficar caro demais. Então eu faço tudo em texto, através do computador. Isso potencializa muito, muito, muito a operação com a IA. A gente usar a IA para isso. E qual que é a vantagem de você ter uma operação usando a IA? Antes eu preciso que você entenda uma coisa, você já deve ter visto um monte de vídeos sobre isso, mas vamos recordar você. As IAs, elas funcionam, não todas, mas elas funcionam gerando arquivos Markdown, .md. O Cloud Code faz isso, o Antigravity faz isso, o Cursor faz isso, entre outras. Mas eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer isso de uma forma mais simples. Mas eu preciso do Markdown. Por que eu preciso do Markdown? O Markdown, ele gera informações, ele gera contexto. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu coloco um cliente dentro da minha plataforma, da minha operação, eu vou fazer um briefing, eu vou falar o que ele faz, quem é o cliente dele, qual é o público-alvo,
tudo isso ele fica alocado dentro desses arquivos Markdown. E todas as vezes que eu preciso fazer um post ou criar uma campanha muito mais bem produzida, ele já tem todas as informações lá. Tendo as informações lá, ele tem uma memória por trás disso. Tendo a memória, a gente consegue executar ações com muito mais eficácia. Porque você deve se recordar no seu ChatGPT que quando você fica conversando muito tempo com ele sobre um assunto, ele entra em alucinação. Aí é complicado. Muito complicado porque ele esquece de algumas coisas que você colocou, você tenta conversar com ele repete coisas, ele fala coisa que você não pediu. E você tendo o Markdown.md, né, o arquivo, ele sempre vai consultar e ele não entra nessa alucinação. E isso ajuda a gente muito. E não só a gente. Aí que tá o pulo do gato. Na sua empresa você pode rodar isso também. Você pode usar uma operação dessa forma na sua empresa. Independente do que ela seja. Uma mecânica, uma indústria, um comércio. A grande virada não é a IA escrever melhor para você. A grande virada é ela ajudar você a pensar, organizar e executar muito mais rápido. Bom, a Saúva nasceu há 2 anos. De lá para cá, a gente conseguiu muitos clientes. Os primeiros clientes foi no molde tradicional. Não digo tradicional porque eu que tenho 44 anos, eu venho do tradicional. Eu sou o clássico, eu venho da publicidade, do marketing old school. Mas olhando para como que é o marketing até antes da IA, a gente nasceu nesse contexto. Já tinha o ChatGPT, então a gente usava para coisas básicas assim, né? Ajudar numa postagem, a melhorar um texto, fazer umas correções, mas a gente sempre trabalhou no contexto digital e no contexto full service, que é, por exemplo, criar uma campanha que tem tanto offline como online. Então a gente pega todo o espectro que uma agência possa atingir. A gente falava antigamente que era uma agência 360, mas hoje a gente considera uma full service. E ainda mais com a IA, a gente consegue oferecer muito mais coisa hoje em dia. Porque com a IA eu consigo extrair muito mais dados do cliente e vou muito além disso. Por exemplo, se for uma mecânica e a gente estiver conectado com eles, eu não vou ter só os dados que eu tenho de vendas. Eu não tenho só os dados do Meta Ads que a gente consegue lá. Eu tenho, mas eu consigo ter os dados do estoque dele para cruzar com informação do que foi vendido, seja online ou seja físico. Por que eu falo de mecânica? A maioria das mecânicas que a gente atende, eles têm já dentro lá da mecânica, por exemplo, filtro, ele tem óleo, ele já tem tudo que precisa para poder fazer uma manutenção básica no carro. Então ele ganha em cima disso. Ele não precisa depender de terceiros para comprar, repassar o preço ou do cliente comprar o filtro, o óleo, etc. e ele não ganha em cima. Então a gente sabe através do estoque dele o quanto que está tendo impacto positivo no negócio dele. A gente ajuda, como marketing mesmo, que a gente deve ser, a gente ajuda a potencializar o negócio local. Porque o marketing, lembre-se que marketing são 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Então a gente, por exemplo, ajuda a melhorar o preço, a precificação do cliente, usando esses dados que são físicos de coisa que ele está vendendo naquele momento. A gente consegue saber através de IA, a gente faz uma pesquisa online, compara com outras oficinas e dá o melhor preço para ele. Um preço mais competitivo ou de posicionamento. Não, essa mecânica é uma mecânica mais premium. Então, ele atende não só carros mais premium, mas independente do carro que esteja lá, ele vai ter que cobrar um pouco mais. A forma de pagamento ela não vai ser tão diferenciada. Ela tem que ser máximo 3 vezes sem juros, né? Pagamento à vista, no Pix. Não vai fazer como essas mecânicas mais populares, que dá para dividir em 10 vezes. Mas isso é uma estratégia que a gente consegue extrair porque a gente tem dados, tem informações, que antes não era tão fácil conseguir.
Daí com isso, a gente entendeu que a agência, a Saúva, ela é mais do que uma formiga, ela é uma colônia. Então são pessoas que pensam no negócio, que elas agem ali, que entendem o negócio, mas a gente usa agentes, que são as nossas formigas, que é a nossa colônia, para poder potencializar o negócio local. Então hoje o nosso fluxo, né, o nosso workflow funciona mais ou menos assim. Ou a gente recebe uma demanda ou a gente cria demanda para o cliente. Essa demanda, a Saúva ajuda a transportar o briefing, por exemplo. Então, se eu tiver já com o cliente lá e a gente está gerando essa demanda junto com o cliente, eu já faço o briefing na hora no meu celular. Eu não preciso de computador. Eu já falo no celular, que é no Telegram, ele já gera demanda. Se essa demanda, por exemplo, é um folder, um flyer, um cartaz, eu já consigo, através do Telegram, criar o briefing. Esse briefing ele já vai direto para o Trello, onde o meu designer já vai estar sabendo. Ele vai ler, ele vai ver as imagens que eu tirei foto na hora lá que estão anexadas e vai produzir o material. Pelo menos o KV ele já vai deixar pronto. E com isso, a IA, ela pode já, nesse Trello, ela já pode dizer qual que é o público-alvo, ela já pode montar um calendário. Se for postagem, ele já vai montar o calendário de postagens. Ela já vai organizar tudo isso porque eu tenho skill dentro dos meus agentes que vão facilitar a construção desse briefing, a construção dessa demanda. Eu queria abrir um parênteses aqui para vocês para explicar o que é isso, skill, contexto, né? Toda operação em IA, ela precisa ter 3 pilares. O primeiro é contexto. O contexto é o quanto de informação que você dá para a sua IA para que ela esteja carregada de conteúdo e ela possa gerar outros conteúdos. Então, por exemplo, se eu falo a minha agência, eu contextualizo ela dizendo: você é uma formiga, você trabalha assim, você trabalha com agentes, atende vários clientes, atende vários nichos, e cada nicho você tem que entender e se aprofundar nele. Esse é um tipo de contexto que eu dei para ela. Então, quando chega um cliente novo, eu vou contextualizar mais esse cliente. Eu vou explicar quem que ele é, onde ele está localizado, o que ele faz, qual que é o público-alvo dele, quais são os clientes dele. Se eu tiver dados, eu informo com dados. Se eu tiver uma planilha de Excel com os clientes dele, eu jogo essa planilha. Não para a gente usar isso, mas só para ela entender qual que é o perfil do cliente. Se eu já tenho imagens, se eu tenho fotos local, eu coloco lá tudo o que eu puder inserir para trazer contexto e ela entender melhor quem que é meu cliente e me entender também, eu faço isso. Isso se chama contexto, que é isso que você deve fazer no seu negócio. Contextualizar o teu negócio para a IA entender quem é você. Feito isso, o segundo passo é criar skill. Skill são ações que você faz, que você tem que pedir para a tua IA fazer. Por exemplo, no meu caso, é criar um briefing para que ela execute isso todas as vezes que eu solicitar. Se eu tiver que explicar para ela o que é um briefing todas as vezes, eu caio no passado, que é aquela coisa do chat GPT, que toda vez que você tem que criar alguma coisa, você tem que buscar um prompt e colocar lá o prompt para que ela gere a mesma coisa. Basicamente, um skill é um prompt já pronto, que ela, toda vez que eu falar, ó, eu quero que você faça um briefing para esse tipo de demanda, ela vai buscar aquela skill, que deve chamar skill demanda, e ela vai lembrar daquilo lá e vai seguir o passo a passo de como faz um briefing. Daí você não perde token, você otimiza tempo e vai ficar muito melhor porque sempre vai seguir aquele padrão. Então, o primeiro pilar é o contexto, o segundo pilar é skill e o terceiro é rotina. Rotina é algo importantíssimo para a sua IA. Rotina tem a ver desde ele programar um post e postar todos os dias 9 horas da manhã, quanto você buscar informações importantes na internet uma vez por semana. Ou te dar um relatório uma ou duas vezes por semana, um relatório diário. A rotina que vai fazer com que você consiga fazer ações
sem depender de estar pedindo toda hora para IA. Inclusive, é possível com que ela traga melhorias para ela mesma dentro de uma rotina. Você pode pedir para a tua IA que uma vez por semana ela melhore as suas pastas, ela reorganize todo o conteúdo, que ela reveja tudo que foi feito, que ela fale o que entrou no financeiro, o que saiu. Você pode ter isso na palma da tua mão, no seu Telegram. Isso é muito importante você entender esses três pilares para que quando você for construir a sua operação com IA, ela seja eficaz. No final das contas, não é assim você ter uma operação com IA, é apertar um botão e o negócio sair perfeito. Não é isso. Vai ter um monte de problema nisso. Tem dia que vai dar bug, tem dia que não vai funcionar. Mas você consegue ter um parceiro da tua operação que acelera muito cada etapa do processo. Então, no meu caso aqui, a Saúva, ela potencializa muito o meu negócio, a ponto de poder estar fazendo um vídeo agora para você. Quem trabalha com IA dentro de uma operação, do jeito que eu estou apresentando, vai potencializar o seu negócio, sem dúvida. Vai atender melhor, vai produzir mais rápido, vai reduzir trabalho, vai testar ideias. Você já deve ter ouvido em MCP, que você quer lançar um produto e às vezes tem muita amarras, né? O design não consegue fazer rápido. E eu estou falando do seu negócio, não estou falando de agência especificamente, né? Você quer lançar um novo serviço, mas como que eu faço isso, né? Poxa, eu dependo que alguém faça, execute Y, X ou Z. A IA pode fazer para você. Isso acelera muito. Qual que é a vantagem? A vantagem maior de tudo isso é que você pode lançar no final de semana, você pensa no negócio, na segunda-feira está rodando. Na quarta-feira não deu certo, você viu que está ruim, não teve resultado nenhum, já corta, acabou. Custo é lá embaixo, quase não teve custo para isso. Com a IA operacional, você pode criar processos, você pode documentar processos. Então, que é o que a gente chama de skill. Você pode ter vários processos da sua empresa que elas estão documentados e ele vai agir conforme você solicitou, sempre. Minha visão de tudo isso, eu não acho que a IA vai substituir as pessoas. É tanto que aqui na minha agência, o nosso slogan são pessoas que pensam e as formigas na sua colônia que trabalha para o negócio crescer. Então, no teu negócio, para que o seu negócio desenvolva melhor, você que tem que ser o cabeça do seu negócio. E usar a IA para poder fazer com que desenvolva outras frentes que de repente você não consegue desenvolver agora. O que eu vejo é que não são pessoas que vão ser substituídas por IA. São pessoas que são desorganizadas, que não querem se aprofundar sobre IA, elas provavelmente vão ser substituídas. Mas vai além disso. Empresas, negócios inteiros que não entenderem isso e trabalharem junto com IA, elas vão desaparecer do mercado ao longo do tempo. Porque a IA, ela vai ser tão bem aceita, vai estar tão bem internalizada entre as pessoas que ela vai ser comum. Como assim o pãozinho de cada dia, como a geladeira que você tem na sua casa, como a internet que você não consegue ficar sem. O profissional bom que usa IA ganha escala, ganha produtividade. O profissional ruim que usa IA vai produzir conteúdo ruim. IA tem muito mais a ver com repertório, criatividade, curadoria e processo do que simplesmente você fazer uma pergunta ou criar um texto lá e achar que aquilo lá vai ser milagroso. Você lembra do cinto do Batman? É mais ou menos isso. Então você é o profissional que tem o seu cinto com 1 milhão de utilidades. É só você saber sacar o que precisa para poder usar na hora certa. É assim que você deve usar a sua IA. A IA não é uma simples ferramenta de texto. A IA ela pode ser e fazer parte da operação da tua empresa. A Saúva só é meu primeiro passo nessa direção. Eu tenho outras frentes que eu já estou trabalhando dessa forma. Marketing com IA é processo, contexto e execução. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você,
comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um outro vídeo para mostrar na prática como que eu uso o Telegram, o Trello, o Notion, a agenda do Google, para fazer todas essas conexões, amarrar tudo isso. E o que eu estou fazendo de mais novo agora é amarrar o ChatGPT, o Antigravity e o Cloud, tudo num só contexto. Porque daí eu consigo usar o melhor de cada um para poder atender os meus clientes.